Meu Pai do céu, só esse povo na boa. Shabbat Shalom a todos, sejam bem-vindos. Mais uma honra estar na presença de vocês aí, junto com o Senhor. E sejam todos bem-vindos, obviamente, né? Nessa porção que antecede o período de Yom Kippur, que começará no próximo domingo, né? O pôr do sol. E aí avançará até a segunda-feira, no pôr do sol da segunda-feira, obviamente, né? E nós aí estaremos fazendo, então, aquilo que Deus já determinou há tantos anos que a gente vai fazendo, né? As 25 horas de jejum total. Total. Sem comida, sem água, sem nada. Vai ser bem divertido com esse calor todo, ficar sem água. Vai ser realmente só sobrenatural, só a benção do nosso Senhor mesmo, que a gente vai realmente traçar, enfrentar, né, esse período, né, tão forte e tão significativo. Estaremos em oração, com certeza, né? Seja de dia, seja de madrugada, estaremos aqui fazendo abertura no domingo à noite, depois do encerramento na segunda-feira à noite. Será uma grande honra e uma grande prazer, digamos assim, ter vocês aí em qualquer momento do dia, ou da madrugada, da noite aí conosco, né? Porque serão 25 horas, mas muita dedicação a Deus, para que Ele traga essas novas revelações sempre para a gente e sempre vem nos abençoando, colocando palavras em nossas bocas, digamos assim, para que os ouvidos atentos estejam realmente atentos e espertos. Porque hoje em dia, muitas vezes as pessoas estão falando sempre, Deus colocou no meu coração, Deus colocou no meu coração, Pessoal, a palavra de Deus diz, o coração é enganoso. O coração é enganoso. Então, eu prefiro dizer que Deus colocou na sua boca, para que eu ouça o que tu tens a dizer para mim. Então, eu prefiro que Ele coloque na minha boca, para que vocês ouçam o que Ele tem para a vida de vocês. Isso é o mais importante. Tanto que tudo tem a ver hoje com a Parashá Hazino. Deem ouvidos. Porque Moisés falou com a boca para toda a nação de Israel. O Senhor mesmo falou com a boca, porque já não tinha mais coração. Ele era espírito. Espírito não tem coração. E ele falou com os seus discípulos, com seus herdeiros, para que nós realizássemos a boa obra. Então hoje nós temos aqui de Deuteronômio capítulo 32 e João capítulo 20, com 2 Samuel 22, de 1 a 51. Uma rica literatura, para que vocês possam realmente usufruir desse momento tão especial, desta porção. Há muitas porções de rabinos, de pastores mesmo, de congregações judaico-messiânicas, por aí, que trazem uma informação muito importante em várias delas, essa porção Hazino. Eu, pessoalmente, é uma das porções que eu mais gosto. Me debruço mais sobre ela todos os anos. Até mesmo durante o ano, ela conversa com a gente por causa disso. Deem ouvidos, ouçam. Hoje as pessoas estão muito mais preocupadas em escutar do que ouvir. Mas, apóstolo, há diferença entre escutar e ouvir? Muita. Quando você escuta, a resposta é, tá bom. Mas o que foi mesmo que ele falou? Quando
você ouve, você memoriza, você grava. Você não discute, mas você pensa. Você não fica jogando palavrinhas, querendo provocar algum impacto, como se você fosse alguma autoridade, quando na verdade a única autoridade que existe é a do Senhor. Não há homem neste mundo que tenha autoridade, a não ser que venha dele e seja sob a direção dele. Não é sobre, é sob. É se colocar debaixo da autoridade do Senhor. Isso significa que a autoridade ministerial está sujeita ao Senhor. O que acontece é que às vezes muitas pessoas nos procuram. E nós recebemos ministros e acabamos trocando confidências, óbvio. E uma das coisas que mais, digamos assim, está na moda, vamos usar um linguajar um pouco mais chulo, mas está na moda. Aqueles que se dizem ovelhas, criticar os ministros. É fácil. Muito fácil. O que são essas ovelhas? São ovelhas, ok? Manto de ovelhas, ok? Como é que chama? Se transvestem de ovelhas, mas na verdade não passam de bodes. Que basta um movimento que logo expõe a própria ferida. E como um bom bode, sai dando chifrada em todo mundo. Principalmente na mão que alimenta. O corpo de Cristo é aquele que serve a Cristo. E é sujeito à autoridade. Não fica de casa em casa desafiando ministros. Por isso que ele fala aqui, ouvem aos céus. Porque nós estamos próximos. Escute a terra, porque está distante. É o que nós temos no mundo hoje. Pessoas indo e escutando. Achando que estão nos céus, quando na verdade estão à beira do caos. Bodes feridos, pensando que são ovelhas. Sabe essa situação que o mundo hoje apresenta sobre a identidade? Se eu penso que é aquele negócio, eu me identifico com aquilo, eu sou aquilo. É a mesma coisa dentro da igreja. Tem gente que é bode e se acha ovelha. E diz que é ovelha. E tem gente aceitando. Então por que o mundo também não pode adotar a mesma política da igreja? Por quê? O mundo estaria errado em revelar o que está acontecendo dentro da igreja? Deem ouvidos. Deem ouvidos. Então como é que você, sendo bode, sobe em cima do altar para acalentar corações? Se você está doido para dar chifrada, como um bom bode. Aí a pessoa fala, o cajado bate, o cajado faz isso, ele dá uma cajadada. Escuta isso todo.
Há 14 anos eu escuto isso. Há 14 anos eu escuto isso. E eu só falo para eles, vocês já leram o Salmo 23? Vocês já leram? A tua vara e o teu cajado me consolam. Consolo não é aquele que passa a mãozinha na cabeça e dizendo, está tudo bem. Consolo não é isso. Não é o que te faz feliz, mas é o que te bota na direção certa. Esse é o verdadeiro consolo. Porque se você está errado, e eu vou massagear seu ego, vai continuar errado do mesmo jeito, você não vai se corrigir. Se a minha palavra te agride, não me ofenda. Converse com Deus. Converse com Deus. Mas não escute com o coração. Ouça com os ouvidos. Como o próprio Senhor mesmo fala. Aquele que tiver ouvidos que ouça. Simples. O Senhor não falou, aquele que tem coração ouça. Ele falou, aquele que tem ouvidos. Ouça a palavra que vem dos seus. Então para com esse negócio que Deus colocou no meu coração, esse tipo de coisa, porque isso é jargão furado. Quando o ministro chega lá para mim e começa, olha, Deus me colocou uma palavra no coração, eu já falo, boa noite, ministro, foi um prazer revê-lo, espero o próximo café. E já vou embora. Já vou embora. Para continuar respeitando ele como ministro. Eu prefiro que ele ouça com os ouvidos. E não escute com o coração. Porque a palavra é clara, coração enganoso. Só que tem gente que não se quebranta. Não se quebranta. Acha que altar é, como é que fala? É galardão para todo mundo. Olha lá, onde ela está agora, onde ele está lá agora, lá em cima no altar. Altar é para quem escorreu azeite e aceitou a responsabilidade. Eu sei disso. Porque eu fui o cara que mais rejeitou unção pastoral e ação apostólica. Deus precisou me quebrantar de cima a baixo para que eu pudesse entender e falar, eis-me aqui, Senhor. E não é porque se carrega um título, digamos assim, um cargo, uma função, no meu caso, uma função apostólica, que eu tenho que ser mais que alguma coisa. Pelo contrário, o apóstolo Paulo mesmo diz, sou escárnio para o mundo. Eu sou escárnio. Zombem de mim, critiquem. Para mim, você só está confirmando o que o apóstolo Paulo diz. Você que vive no mundo, achando que vive em Deus, me critique. Só está aumentando cada vez mais a glória de Deus sobre a minha vida. Não está ofendendo. Você está enaltecendo aquilo que Paulo escreveu. Por isso, dei ouvidos. Tomé queria tocar nas feridas. Tomé queria. Eu tive na notícia, porque como ele aparece e não estou na reunião? Como assim? Está me discriminando? Aí vem o Senhor e fala, toque. Felizes são aqueles que creem e não me veem. Não me viram. Felizes são aqueles que entram por esta porta da casa do Senhor, têm seus pés lavados, suas lágrimas enxugadas. Chegam aqui e se prostram diante do altar, clamando pela vida do semelhante, ou que trazem aqui os seus nomes, e depois voltam para dar testemunho.
Eu fui liberto. Eu levantei de uma cadeira de rodas e voltei a andar. Eu estava com o atestado de óbito praticamente na mão. E hoje estou vivo. Coração que dá linha numa UTI. E ainda bate feliz até hoje. São esses os que servem ao Senhor. A honra é minha? Nenhuma. Nenhuma. Como o povo diz, como a palavra de Deus diz, eu ouço que ela me passa. Eu sou escolha. Eu sou escolha. Mas antes de você cair no caos, Deus me coloca na tua vida. Se hoje eu chego aos teus ouvidos, é porque Deus tem algo grande para a tua vida. Ainda mais agora, que já se aproxima o domingo, e eu vou estar 25 horas em oração, não é pela minha vida, é pela tua. Eu vou estar sem comer, sem beber água, sem nada, em oração durante 25 horas por vocês. Arrependimento da vida de vocês. Até dos erros que vocês nem sabem que cometeram. Eu vou estar pedindo perdão. Alguém já fez isso por vocês? Ou simplesmente pega no altar e profete lá, faz um ato profético qualquer, e está tudo certo, daqui a pouco acabou o culto, vamos para uma pizzaria, vamos encher a cara de refrigerante, alguma coisa nesse sentido, e pronto. Não. Eu vou me oferecer no teu lugar. Na segunda-feira você vai trabalhar, não vai? No domingo, você vai para a churrascaria, não vai? À noite, descansar, porque segunda-feira começa aquele negócio todo, não é isso? Está relaxado. Eu vou estar me preparando para justamente adentrar no pôr do sol, aqui dentro, e dar início a tudo isso que eu já anunciei para vocês. Se vocês derem ouvidos, pelo menos num momento do seu dia, você vai pegar o nosso celular, que aparece aqui embaixo. No nosso celular. Vai mandar uma mensagem pelo WhatsApp mesmo. Não manda de voz, nada disso não. Manda no celular mesmo. Manda o seu nome. Manda o seu nome. A gente vai estar colocando aqui no altar todos os nomes. Vamos colocar tudo aqui fora. Vai abrir a arca, vai ficar tudo aqui fora. Sobre a palavra de Deus. Serão 25 horas. Será que você não vai ter um minuto para mandar o seu nome? Para que nós clamemos pela sua vida? Você vai dar ouvidos? Ou simplesmente hoje é mais uma pregação que você só escuta? Essa é a graça da porção asilo. Quando ele diz, ouçam os céus. Eles nos deram tudo. Eles nos deram tudo. Porque é o seguinte, é muito interessante essa colocação que Moisés faz e o que o Senhor mesmo faz aqui. Se nós colocarmos assim, céus, e aqui terra, ok? Eu sempre escrevo terra em vermelho por causa do nome Adamá, que veio a origem do Adão, que significa terra vermelha. Não tem nada a ver com partido político, nada disso. Algumas bobagens eu escutei por aí, mas já
já estou dando esclarecimento antes que falem bobagem. Ok? Então, eu escrevi vermelho porque terra é vermelha. Ok? E fica uma discussão de raças por aí, né? Só que a terra original é vermelha. Só para vocês ficarem sabendo. Tá? Então, céus e terra são clamados. Ok? Ouçam, ó céus. E aqui, escute. Ok? O profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 1, fala a mesma coisa, só que invertido. Porque ele assume que ele está perto da terra e não dos céus. Ele começa o seu livro dessa forma. Porque eu estou perto da terra. Eu preciso que a terra ouça. E hoje a palavra de Deus é justamente isso. Eu preciso fazer a terra ouvir, não apenas escutar. Mas aí, nós temos uma situação bem interessante. O que a terra mais tem? Que serve de mote de muitas igrejas por aí, chamar os chamados fiéis, os chamados bodes, para dentro da sua igreja. Que eles vão em busca do quê? Que eles vão em busca do quê? Desejos. Se você quer ser rico, se você quer ter casa, se você quer ter família, se você quer ter marido, se você quer ter esposa, quer ter filhos, quer... Não é assim que a igreja hoje trata os bodes. Ela vai acima dos desejos do ser humano. Ok? E os céus? O que Deus mais faz todo dia. Doação. Deus se doa o tempo inteiro. 24 horas do nosso tempo. Ele é pura doação. E ainda tem gente que fala que é semelhante a Deus. E quando nós pedimos aqui valores para ajudar na nossa reforma, simplesmente pouquíssimos se arriscam. Porque é um negócio de risco para eles. Porque o desejo é mais importante do que ser um imitador de Deus. Um imitador de Cristo. Então o que mais se prega hoje? Desejos. Ah, o meu desejo de agir como ministro, mas eu não quero a responsabilidade de ministro. Eu falo com autoridade, mas eu não quero me submeter à autoridade. Eu quero debater com o ministro, mas eu não sou ministro. Eu quero enfrentar o mal, mas porque eu tenho uma retaguarda muito boa. Então me torno um arrogante. Ah, Deus me deu autoridade para expulsar, para curar, aquele negócio todo. Vai fundo. Vai fundo. Mas é o seu desejo. Tem todos os nossos vídeos aí no canal. Nunca precisei fazer isso. Só testemunhei. Só testemunhei. Aqueles que foram libertos, aqueles que encontraram cura e tudo mais, onde eu fui nas casas e tudo mais, testemunham disso. Testemunham disso. E se impressionam, porque lá foram, né? Vários membros de uma igreja. Ficaram lá semanas, orando, aquele negócio todo, tal, e nada acontecia.
de repente, uma simples pessoa falou, por que você não chama aquele apóstolo? Não, imagina que eu não sei o quê. Chama o apóstolo. Mas o que vão pensar da igreja, que não sei o quê? 3 vezes. Chama o apóstolo. O que aconteceu? Precisei fazer circo andando pela casa inteira, levantando voz, clamando, aquele negócio todo, e já fui direto na fonte. Sai daqui. Até hoje, eles me ouviram. Eles não escutaram. Eles não foram lá na esquina e voltaram. Porque encontraram uma casa vazia e limpa. Simplesmente o Senhor deu a direção, os demônios ouviram, a casa foi limpa e eles não voltaram. Amém? Amém. É isso aí, pessoal. Eu não preciso ir lá no meio da comunidade expulsando isso, expulsando aquilo, ou falando que eu tenho isso, que eu tenho... Não preciso de nada disso. Porque quem faz isso? É o homem? Ou somente a autoridade dele? Uma vez dentro de uma casa, de uma colega, família inteira lá, empolvorosa, não sei o quê, começou a brincadeira acontecer lá. Os bichos começaram a se movimentar para um lado e para o outro, eu só olhava. As crianças viram, né? As crianças viram, bem lembrado, Diaconito. As crianças ouviram, viram e ouviram os demônios falando. Criança, a pureza de coração. Vieram correndo, apóstolo, tem lá. Vai lá. Não preciso. Daqui de dentro. Mas como? Daqui de dentro eu já dou ordem. Passou a ordem. Falei, vai lá. Não tem mais nada. Sou eu? Sou eu? Porque eles ouvem aquilo que vem de Deus, e aquilo que Ele coloca na minha boca e não no meu coração. Então eu ouço o que Deus tem para a minha vida. Eu ouço. Como eu pedi na última porção da celebração de Rosh Hashanah, uma direção do que eu ia colocar para vocês, na vida de vocês. O Senhor falou, use, Pedro, lança a rede. Lança a rede. Eu ouvi. Lancei a rede. Peguei peixe. Peguei peixe grande. Mas tinha bastante bagre também no caminho. Tudo espinhudo. Cheio de veneno. Quem conhece bagre, conhece. Tem três espinhos, são venenosos. 2 do lado e um em cima. Se você for com a mão seca em cima dele, ele solta esses 3 espinhos, se um furar, é caixão. Tá? Não tem cura. E aí? E aí? Fiz a pescaria. Dentro de toda a pescaria, quando você puxa uma rede, vem de tudo. Vem os 153 peixes, mas vem de todas as espécies. E no mundo de hoje, como eu falei, e o Senhor colocou essa direção, tem muito mais bode do que ovelha. Tem mais bode dando corneada em todo mundo, se achando alguma coisa, dando coisa, aquela situação, todo mundo sabe como é que o bode faz. Do que realmente sendo uma ovelha e se apresentando e falar assim, eu tenho um pouco de lã, quer? Come do bom e do melhor e nem oferece a lã.
não é bode? Fica a direção. Mas não para o seu coração. Para que você pense, tenha sabedoria, discernimento e entendimento. Que a palavra de Deus deve de vir na boca. Então, ouçam. Quer ser semelhante a Deus? Se doe. Mas não peça nada em troca, não. Não peça nada em troca. Faça por amor à obra. Não para exaltação do seu nome. Porque se você busca isso, é doente. Você está com uma baita de uma lepra. Você é leprosa. E pode contaminar o rebanho. Por isso que Miriam foi colocada fora do acampamento. Não se esqueçam disso. E se não fosse a intervenção de Moisés, ela não teria cura. Porque falou mal de Moisés e de Zípora pelas costas. Quantos são os bodes que chegam para os ministros e ficam falando de outros ministros? Isso não é lepra? Isso não é lepra? O resumo aqui é esse. É a última mensagem, inclusive é uma canção, Razina é uma canção, ok? Mostrando que nós atravessamos o deserto. Chegamos à beira do Jordão. E como o Senhor mesmo diz, vamos ao outro lado. Moisés trouxe, pessoal, à beira do Jordão. O Senhor, Jesus, nos coloca na beira do Jordão espiritual. Atravessar depende de nós. As pedras que nós edificaremos do lado de lá, como foi feito, as 12 tribos, os líderes carregaram cada uma pedra do fundo do Jordão. E lá fizeram um altar do outro lado da margem. Mesma coisa vai ser aqui. Quando nós atravessarmos, seremos pedras de edificação? Faremos parte do templo celestial? Eu não sei afirmar com toda a veemência, mas eu posso dizer, por aquilo que a gente estuda, a gente que busca de Deus, os bodes não entrarão. Não estou falando do animal. Aqueles que agem como bodes espirituais não entrarão no reino. Mas tem gente por aí dizendo que vai entrar. Que já está no reino, inclusive. A única coisa que eu vejo lá, do outro lado, são os cordeiros. E um único cordeiro é que vai remover todos os seus. Se fala em leões, em águias, já tem lá. E tem 6 asas. Já tem lá. E tem 6 asas. Só ler o livro de Apocalipse. Em vez de ficar discutindo escatologia aí, quem é que acha que é pré, que é antes, é tribulação, aquele negócio. Nós já temos... Pessoal, vocês estão aí preocupados com os tempos de tribulação. Se vocês pararem para olhar, nós vivemos em tribulação. Desde o dia que criou o mundo. Desde o dia que fomos expulsos do paraíso.
Nós vamos viver 7.000 anos de tribulação. Melhor, 6, porque os últimos 1.000 é o período de paz. Apenas corrigindo. E o tempo já está próximo. O tempo já... mas nós estamos em 2000... Não estou falando desse calendário gregoriano, não. Da Era Comum. Não. Pega o calendário bíblico. Aí sim que o judeu usa. 5.800... Está aí, ó. É a nossa referência. Vai zerar em 6.000. Só que ainda tem uma vírgula. Então, o calendário de Esdras ainda a ser corrigido. Que aí tem uma correção de 100 anos nessa conversa. Então, podemos estar muito mais próximos do que se imagina. Então, o pessoal que fica de escatologia, para um lado e para o outro, baixa a bola. Baixa a bola. Seja mais humilde. Para de fazer que nem eu vi outro dia uma matéria, aí o pessoal lá, não, que eu sou doutor, mestre, isso, que aquilo, e parará. Eu nunca vi um cara escrever tanta bobagem. Foi pegando o versículo na tradução que ele queria. Para você ter uma ideia, acho que ele pegou umas 50 Bíblias. E dentro das 50 Bíblias ele pegou aquela que tipo assim, essa aqui está dizendo que vai me sustentar aquilo que eu penso. A tradução da outra, isso sustenta ele. E foi vendo cada um na sua tradução, por isso que eu falo. A Bíblia tem diversos autores. Tradutor mesmo, não temos. Não temos. Cada um está colocando do seu jeito a Bíblia hoje. Principalmente essas Bíblias que são traduzidas pelo pessoal da igreja ainda por cima. Por isso que eu estudo nos originais. Porque eu sei que lá ninguém vai fazer a balbúrdia lá de trocar o I pelo J. Tá? Mas o que está escrito é que deve ser seguido em frente. Porque a gente tem que ouvir. Não apenas escutar. Amém, pessoal? Então, desejo a todos aí um abençoadíssimo Shabat. Que o Senhor venha sobre a vida de vocês, derramando de bênçãos sem medidas. Reflitam sobre esse domingo, no pôr do sol. Começará um período único no ano. Único no ano. 25 horas de oração, jejum, para que você atinja o grau de arrependimento. Mas não somente da sua vida pessoal. Não seja egoísta. Não vá atrás só dos seus desejos. Peça pelo bem da humanidade. Peça perdão pela humanidade. Dos erros. Das injustiças. Do escárnio que estão fazendo com a população. Peça perdão. Se ajoelhe e peça perdão. Não somente pelo seu desejo, pelo seu egoísmo, mas se doe pelo teu próximo. Se doe pelo seu próprio próximo, como o próprio Senhor faz. Aproveite. No pôr do sol do domingo, vai começar. Se você puder fazer aí um jejum, amém. Nem que seja simples, de 1 hora, 2 horas, 10 horas, não sei. Cada um com o seu. Com a sua capacidade, com o seu desejo. Aí com as suas condições, enfim. Que seja. Eu estarei, às 25 horas, me comprometendo com você. A clamar e pedir a Deus pela sua vida, da sua família, de todo o mundo, de todas as nações, de todos os nossos governantes, que haja esse tempo de arrependimento, como o próprio Senhor nos coloca. Arrependei-vos
enquanto há tempo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre tua vida. Que Ele tenha misericórdia da vida de todos nós. E que nos coloque a sua paz. Shabbat Shalom.